Olá, gente. Eu sou o aluno Marcos Alberto, aluno do terceiro ano de Mecatrônica, e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto de sustentabilidade coordenado pela professora Sara. Primeiro, vou explicar um pouco sobre os conceitos de sustentabilidade e logo após isso mostrar o nosso projeto. O projeto foi composto por mim, Marcos Alberto, pelo Igor Duque, Raimundo Nonato e Leandro Gil. Primeiro, para explicar todos esses conceitos e mostrar o nosso projeto, precisamos primeiro adentrar um pouco sobre o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a UNT, que aconteceu entre os dias 5 e 16 de julho de 1972. A Conferência de Estocolmo, a primeira conferência sobre o meio ambiente realizada pela ONU, chamou a atenção internacional principalmente para as questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição. Mais tarde, em 1992, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, ou como queira chamar, a Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi consolidando o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual passou a ser entendido como desenvolvimento a longo prazo, de maneira que não seja exauridos os recursos naturais utilizados pela humanidade. Mas você deve estar se perguntando, por que sustentabilidade? A preocupação com a sustentabilidade, ou melhor dizendo, o uso consciente dos recursos naturais, novas alternativas e ações em relação ao planeta e as implicações para o bem-estar coletivo, estão em evidência como nunca. O tempo distante que sofreríamos as desvantagens do uso irracional dos recursos naturais de algo concreto, e não mais enredo de livros de ficção científica. Agora, a questão está presente em nossos cotidianos, nas escolas, organizações, empresas e nas ruas de nossas cidades. Agora, falar um pouco sobre o que interessa e o que é a parte principal do trabalho, a cidade sustentável. A cidade sustentável é um conceito que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão de uma zona urbana e prepará-la para as gerações futuras. Para ser sustentável, a administração da cidade deve considerar 3 pilares: responsabilidade ambiental, economia sustentável e vitalidade cultural. Os objetivos da cidade sustentável são alguns, mas o principal objetivo da cidade sustentável é evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir sua permanência para gerações futuras. Por isso, as políticas públicas devem pensar sempre no futuro. Como a maior parte da população mundial vive em zonas urbanas, as cidades se tornaram um epicentro de problemas como a poluição e desperdício de recursos naturais. Por esta razão, são os centros urbanos que devem se reinventar a fim de que o futuro das próximas gerações esteja garantido e seja melhor do que o mundo em que vivemos hoje. Mas como a cidade faz para ser sustentável? Algumas coisinhas para a cidade faz para ser sustentável, como destinar corretamente e reaproveitar resíduos sólidos, oferecer água de qualidade sem esgotar manâncias, reaproveitar a água da chuva, criar e utilizar fontes de energia renováveis, ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população, que esse aí a gente deu mais destaque. Outro é garantir as opções de cultura e lazer. Hoje, segundo pesquisadores, economistas e gestores, não há nenhuma cidade no mundo em que seja totalmente sustentável. No entanto, vejamos como as cidades podem tornar estas ideias em realidade. E agora eu vou apresentar um pouco sobre o nosso projeto. O nosso projeto foi algo que foi um pouquinho... deu muita dificuldade, mas que saiu como planejado. Nós fizemos primeiro a nossa instituição, a fundação, onde aqui é a quadra e tudo mais, como a gente gostaria que fosse, né? É um aproveitamento de árvores, com várias plantações, o ar livre, todos. O primeiro e o segundo andar estão feitos corretamente, a biblioteca ali. Mas, e a cidade? Eu mostro para vocês. Muito do que acontece de poluição são graças aos automóveis e fábricas. E a gente deu um pouco de importância naquele quesito de como uma cidade faz para ser sustentável, em que dizemos ofertar transporte alternativo e de qualidade para a população. Dentro de ofertar transporte, nós tivemos a seguinte ideia: construímos a nossa fundação perfeita e, logo após isso, fizemos o que é a nossa proposta de projeto. A proposta de projeto foi o seguinte: fazer a construção de uma ciclofaixa. Mas como assim uma ciclofaixa?
Não sei se vocês já viram aquelas bicicletas em que a pessoa pode emprestar de um local, mas depois devolver, para dar uma volta. Só que essas ciclovias seriam diferentes. Aqui está a nossa ciclovia, a ciclofaixa em vermelho e a rua em preto. Aqui seria a nossa bicicleta, mas como seria basicamente esse projeto? A matéria de microcontroladores nos ajudou muito no desenvolvimento de vários projetos, e aqui também não seria diferente. Aqui simulamos um computador, ou algo para adicionarmos. O uso de um Arduino é indispensável no nosso projeto. A utilização do Arduino seria da seguinte forma. Teremos um Arduino e um GSM. Mas o que seria um GSM? O GSM seria como se fosse um GPS, um microcontrolador que serve para GPS. Fazer a comunicação dele com o Arduino é essencial para o nosso projeto. Por quê? Temos a utilização dele e a utilização do display de LED. O Neo CM GPS também funciona como GPS, mas tem menos utilidade que o GSM. Mas utilizamos ele por conta de coisas bônus. O intuito é fazer com que, não só aqui na Fundação, essa ideia pode ser levada para vários outros lugares, como fábricas. Então, a gente decidiu o seguinte. Temos locais que são muito perto da Fundação, e esses locais serviriam para fazer com que a ciclofaixa seria muito utilizada com as bicicletas, reduzindo assim o número de gases que fazem mal ao nosso meio ambiente, gases que auxiliam no efeito estufa. Então, teríamos o microcontrolador, o display, o GSM e o Neo CM GPS. Mas como isso funcionaria? Todos eles teriam uma área de localização, ou seja, embutimos isso na bicicleta com comunicação com o mestre. Então, o display. Para que serviria o display? O display seria botado na bicicleta. A bicicleta indicaria no display se a pessoa estaria no limite dentro dessa área que o GPS iria indicar para fazer a volta e até chegar ao seu destino. Se você passa dessa área, você é automaticamente multado, porque vai reconhecer que tu não está na ciclofaixa. O display instalado na tela da bicicleta iria indicar que você está saindo do percurso e logo iria indicar um tempo para você voltar para o local da ciclofaixa. Se você não estiver nesse local, será automaticamente multado por não andar na ciclofaixa de maneira certa, pois a ciclofaixa seria destinada a alguns lugares. Se você passar desses lugares, você automaticamente é multado pelo aplicativo reconhecer que você não está na ciclofaixa. Então, a gente fez isso basicamente para entrar na parte do transporte alternativo. A bicicleta não faz mal nenhum ao meio ambiente e por isso seria muito bem utilizado aqui. Então, até onde iria? Nós fizemos também um conjunto, o Nova República. Conjunto esse localizado no distrito. A gente fez algumas partes do conjunto. Primeiro a estrada e aqui seria um conjunto. O conjunto é localizado no distrito, portanto, existem muitas fábricas. O que seria indispensável o uso da ciclofaixa. Já que tem muitas fábricas e o conjunto abriga muitas pessoas que trabalham em fábricas, para que fazer a utilização de carros? Se você pode utilizar a bicicleta e assim ajudar o nosso meio ambiente. Portanto, fizemos tudo isso. Fizemos a fundação completa por inteiro. Fizemos a ciclofaixa e também fizemos o bairro do distrito. Esse bairro, o Nova República, foi feito primeiramente como uma invasão vinda do Japim, mas logo se tornou ainda não é muito conhecida. Acho que poucos de vocês conhecem, mas é uma área muito boa de se morar. E com a utilização das bicicletas como fonte alternativa de transporte, reduziríamos muito as emissões de gases que fazem mal e que causam efeito estufa. Então, se a gente botar na nossa cabeça que a gente pode fazer isso, com certeza conseguiríamos. O distrito abriga muitas fábricas. Nova República é uma localizada bem no meio do distrito.
Ou seja, por que não criar uma ciclofaixa? Por que não fazer isso dar certo? Por que não ajudar o nosso meio ambiente a preservar? E é isso que o trabalho fez com que nós percebêssemos, que a sustentabilidade é algo de extrema importância para o nosso futuro e para o futuro das próximas pessoas que virão. O futuro da humanidade depende da sustentabilidade, vendo que o nosso mundo está se perdendo. Poluições aumentam a cada dia. Tragédias como o desmatamento, como os incêndios que vem causando, isso atrasa muito o nosso tempo útil de vida nesse planeta, o tempo de vida do próprio planeta. Então, precisamos colocar nas nossas cabeças que sustentabilidade é algo que precisamos, e que os projetos estão sendo feitos para isso. Esse projeto foi passado para a gente ver o quanto a sustentabilidade é importante e o quanto, se cada um colocarmos na cabeça que podemos fazer a diferença, nós vamos conseguir. E é isso. Esse foi um conceito de sustentabilidade. Esse é o nosso trabalho. Trabalho que demorou um tempinho, mas que com certeza foi terminado e ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, sustentabilidade é preciso. A vida das próximas pessoas que virão depende disso. Obrigado pela atenção.